Oi, gente, salve sua divina presença, sejam todos, todas bem-vindos ao canal Espiritualidade na Prática. Eu sou Puca Saraiva, psicoterapeuta holística, dirigente espiritual e hoje estou aqui, como vocês podem perceber, num contexto diferente. O nosso cenário aqui mudou um pouquinho, a gente tem que se adaptar às situações, a gente tem que fazer com que as coisas aconteçam no momento presente da melhor forma possível. A gente tem que usar a resiliência, a gente tem que usar aquela pegada de improviso, a gente tem que saber utilizar e aproveitar tudo o que acontece na vida da gente. E é aquilo, né, gente? Quando a gente acha que sabe tudo, que sabe já todas as respostas, aí vem a vida e dá aquela cutucada e oferece uma nova questão, uma nova pergunta. Hoje, vocês podem perceber que eu estou com uma vozinha um pouquinho rouca, né? Minha voz está um pouco diferente. Minha voz já é anasalada, mas hoje está um pouquinho mais, porque aí, esse final de semana passado eu peguei um leve resfriado. E em mim a primeira coisa que pega sempre é essa região aqui superior, porque a gente já sabe, né? É a dificuldade em a gente expressar os sentimentos. E aí acontece isso. Quando baixa a imunidade, a primeira coisa que ataca é ali no nosso calcanhar de Aquiles. Então comigo sempre é assim, sinusite, um pouquinho de garganta, mas tá tudo bem, não tô com Covid não, tá? Hoje eu estou nesse contexto diferente porque eu vim acompanhar uma pessoa no pronto atendimento. Então, por isso que a gente se adaptou. Mas para não deixar faltar o nosso conteúdo do canal, a gente adapta, né? E o nosso conteúdo hoje, você já deve ter visto, que é sobre as crianças que interagem, que veem espíritos. Tem aqui na miniatura a chamada Meu Filho Vê Espíritos. É claro, meu filho, minha filha, meu sobrinho, meu irmãozinho, a criança que eu cuido, vê e interage com espíritos. Natural isso, né? Já temos aqui mais 2 vídeos anteriores a esse falando sobre as crianças, falando sobre a possibilidade da mediunidade da criança. A gente está falando ali dos primeiros 7 anos da criança, né, do recém-chegado na Terra. E hoje nós vamos focar especificamente na criança que vê e interage com espíritos. Como a gente já falou aqui antes, para a criança isso é super natural. A criança vê isso com muita naturalidade, porque a gente já viu que a criança, até os 7 anos, ela está ali, vivendo lá e cá, interagindo com o campo físico e extrafísico ao mesmo tempo. E muitas vezes apresenta até mais dificuldade no campo físico do que com o extrafísico. Às vezes tem mais dificuldade de se relacionar com seres encarnados do que com seres desencarnados. Então, quando a criança vê espíritos, como que a gente precisa se portar? Nós adultos, como que a gente vai se comportar? Como que a gente vai conduzir aí esse relacionamento espiritual com a criança? Como que a gente vai se conduzir também a questão de interagir com os espíritos? Porque muitas vezes o adulto não está vendo o espírito. Há casos em que a criança vê e o adulto vai lá e ratifica. O adulto também viu, ou sentiu, ou reconhece aquilo com muita verdade, porque sente, percebe na sua intuição. Mas quando o adulto é lá desligadão, relaxadona, ou então medrosa ou medroso, quando o adulto não tem a capacidade que a criança tem de ver e interagir com espíritos, como é que fica? Aí como é que faz, né? Como é que a gente se vira nessa hora? E agora, meu filho está vendo espíritos, a criança está vendo espírito, como é que eu vou fazer? O que que eu faço? Primeira coisa, quando perceber que a criança está dando sinais de que está vendo um espírito, você já viu aí o vídeo anterior, né? Se não viu, se inscreve aqui, lembra já de deixar o seu joinha, tá? Se a criança está dando sinais, como a gente falou no vídeo anterior, como é que você vai saber se é espírito, se é amigo imaginário? Já viu lá no vídeo anterior, né? Então, usa essa informação que a gente passou aqui, de reconhecimento, de abordagem, para identificar.
Ah, tá, reconheci. É espírito. A criança, o meu filho, minha filha, meu sobrinho, meu irmãozinho, meu priminho, não importa. Está vendo espíritos, está conversando com espíritos, está trazendo até mensagens, recados. Como é que você faz? Vai interagir naturalmente. Se você não tem capacidade de perceber, enxergar, ouvir a mesma coisa que a criança está ali vendo, se relacionando, o que você vai fazer? Você vai se relacionar com a criança. Não fica instigando aí a criança a perguntar, pergunta isso. Agora pergunta aquilo. Ou então pergunta se é um espírito bonzinho. Pergunta como é que é o nome dele. Pergunta como é que ele é. Me conta, né? Não vamos estimular a criança a estabelecer um diálogo, mesmo que seja o espírito da sua avó amada, do seu tio, do seu pai, né? Do seu irmão, daquela pessoa amiga que você confiava tanto. Não estimule a criança a estabelecer um diálogo. Apenas acolha as informações que a criança te trouxer. Vá perguntando sutilmente para a criança para saber as informações que ela já tem. Não queira saber além daquilo que a criança te contou. Não faça a criança, não utilize a criança como medianeiro para estabelecer uma conversa com este espírito. Percebe? A criança não está ali fazendo o papel de médium. Ela está apenas te passando as informações daquilo que ela está vendo, do entorno, do ambiente espiritual, do ambiente extrafísico. Por que você não deve estimular? Porque a criança não tem um preparo ainda psicológico, não tem um preparo nem físico para estar aí interagindo, forçando uma interação espiritual. Enquanto é natural, isso aparentemente, inicialmente, vamos dizer, não é nocivo para a criança, porque vai ali dentro dos limites da naturalidade. Mas quando a gente começa a dar uma forçada, a estimular algo além daquilo que está de natural acontecendo, a gente começa a forçar um pouco a barra. Aí a gente pode, sem perceber, causar até um dano psicológico à criança, ou um dano até espiritual mesmo, vamos dizer, no campo mediúnico. Porque a criança, ela pode começar a se deparar com situações das quais não está preparada para interagir. Nem sempre a criança vai ter condições de entender uma mensagem na íntegra, de transcrever esta mensagem na íntegra, a criança de transmitir uma mensagem da forma que ela de fato é. A mensagem pode vir deturpada, a criança pode ficar abalada com determinada mensagem. Às vezes, o espírito que está ali interagindo pode ser de um ente querido, mas este ente querido pode estar emocionalmente abalado, desequilibrado, perturbado. Sim, claro que pode. Não é porque é uma pessoa que eu amo, que desencarnou, que ela não pode estar desequilibrada emocionalmente, espiritual, psicologicamente. E este desequilíbrio ele pode passar para a criança. A criança pode receber esta carga energética desequilibrada e sofrer isso no físico e no psicológico. Então, se eu não sei, se eu não estou vendo, eu não vou pedir para a criança fazer esta ponte de comunicação. Se eu vejo, eu libero a criança, acolho esta informação, então eu mesma vou estabelecer um contato. Aí agora você deve estar se perguntando, né? Bom, se eu não posso utilizar essa informação, de que vale eu saber? Vale você saber para acolher a criança, para não tirar a criança para louca. Vale você saber para entender as questões da criança. Vale você saber para então depois poder auxiliar este ente querido, este espírito que está ali, às vezes um espírito errante, um espírito às vezes oportunista, um espírito às vezes zombeteiro ou até um espírito obsessor que está ali interferindo, está ali, na verdade vamos dizer, onde não deveria estar. Porque salvo entidades de luz, entidades guias, nenhum outro espírito normalmente, naturalmente, tem ali motivos para estar interagindo diretamente com a criança. Quando esta interação é saudável, a gente percebe de longe e percebe muitas vezes quando é saudável, quando a criança não mostra nenhum tipo de medo, quando a criança conta com naturalidade. Muitas vezes,
quando vem essa naturalidade, se nós também somos naturais ao ouvir isso, a gente pode deixar com que as coisas vão acontecendo aí tranquilamente. Porque muitas vezes também pode acontecer de um espírito estar ali acompanhado de um guia espiritual. E aí, deu um nó na sua cabeça agora, como é que você vai saber a diferença? Assim, não sabe distinguir, não sei o que fazer. Vai primeiramente acolher a criança, não tira a criança para louca, como eu já falei. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai procurar alguém, uma casa espírita, um templo de umbanda, um dirigente espiritual, alguém que você confie, e você vai pedir uma orientação direta. Você vai pedir para que esta pessoa que já tem um pouco mais de experiência do que você faça uma ponte, faça este intercâmbio, faça esta comunicação. Se for preciso, até leve a criança na presença desta pessoa, deste médium, deste dirigente espiritual. Só não vai levar a criança para desobsessão na frente do padre, por favor, você vai traumatizar a sua criança aí. Não leva ela na igreja para tirar o espírito à força de perto dela, é desnecessário isso. Para a criança isso é natural, não vai criar um trauma na criança. Procura um dirigente espiritual, a César o que é de César, né? Procura uma pessoa que está mais habituada, acostumada, tem prática e tem conhecimento, habilidade, acima de tudo, para lidar com as questões espirituais sem prejuízo de ninguém. Primeira coisa que você fez foi acolher a criança e acolher ali as informações que ela teve. Aí você é uma pessoa que tem então vidência, tem já experiência, tem prática, claro, então você já sabe o que fazer. Você vai interagir, você vai saber do que a criança está falando e vai saber como agir. Ah, você é médium em desenvolvimento. Então, se você é médium em desenvolvimento, você deve ter um dirigente espiritual. Se você está desenvolvendo ainda, não encare, não puxe para si. Pode ser uma situação às vezes mais delicada do que parece. Como eu disse, às vezes um ente querido, uma pessoa que a gente conhece e confiou muito enquanto encarnada, pode estar em desequilíbrio e a gente nem perceber, hein? E esse desequilíbrio pode afetar a todos nós, pode afetar qualquer pessoa no campo físico. Por que que vai afetar? Porque essa pessoa vai fazer mal? Não. Quando a gente entra na sintonia de energia, né? Que é quando a gente quer estabelecer essa comunicação, a gente como se estivesse sintonizando ali, igual sintonizando um rádio, igual ligando para alguém, a gente entra na mesma frequência e aí o que acontece? A gente acaba captando tudo aquilo que aquela pessoa está sentindo. Desequilíbrio emocional, físico. Apesar de a pessoa não ter mais físico, ela guarda aqueles sentimentos, dores, sentimentos físicos que ela tinha antes, ela guarda ainda, quando em desequilíbrio, ela guarda isso na sua memória e ela acaba transmitindo isso para a gente, que acaba aqui, sem perceber, reproduzindo este mal-estar físico, tá? Assim como pode acontecer uma descarga violenta de energética do encarnado, quando um desencarnado, vamos dizer, sem preparo, sem autorização, sem um bom acompanhamento, está em terra, passeando, visitando e querendo interagir com a sua família, com os seus amigos que ainda estão encarnados. E agora, como que você vai interagir com o espírito? Se você vê aí, de que maneira você pode interagir com esse espírito? Então, eu repito, se você já tem experiência, você vai pedir para que este espírito, se não estiver acompanhado de um guia espiritual, se não tiver uma permissão, você que já tem aí mais experiência, você vai pedir para que este espírito se retire. Você vai convidar este espírito, se você reconhecer imediatamente, vai convidar este espírito para se retirar, vai pedir que procure um atendimento espiritual e tal. Mas isso sempre funciona? Nem sempre. Muitas vezes não adianta você chegar naquela fala que é muito bonita, mas que nem sempre funciona, de dizer assim: irmão, por favor, irmão, vá para a luz, irmão, eu te amo, deixa essa casa, deixa meu filho, deixa essa criança. Muitas vezes não adianta você fazer isso. Ou então dizer: irmãos, vão saindo, saiam de um em um para não criar tumulto. Não adianta nada, gente. Vamos combinar. Que acontece com os espíritos, igualzinho acontece no campo físico. Se a pessoa que era muito teimosa, se a pessoa que era encrenqueira, ela não vai deixar de ser depois. E se ela não era aqui, mas se ela se desequilibrou, ela talvez não queira te ouvir, não queira aceitar o que você diz. Aí então, a melhor saída é você, novamente, procura um dirigente espiritual.
procura um templo de Umbanda, procura uma casa espírita, procura alguém que já tenha prática, habilidade em lidar com esses assuntos. Não puxa para si, mesmo que você esteja em desenvolvimento. Muita atenção, se você é médium, aí mesmo é que você pode puxar para si. Mas eu não estou te dizendo isso para que você tenha medo, de forma nenhuma. Eu estou te dizendo isso para que você tenha naturalidade ao lidar. Mas e aí? E é de madrugada, e é de noite, e é final de semana, e eu não consegui falar com o meu dirigente, como é que eu vou fazer até lá? Como é que eu vou me virar até lá? Vou ficar com esse espírito, com esse encosto aqui dentro da minha casa? Não. O que você pode fazer imediatamente, sendo ou não médium, você vai fazer o quê? Vai fazer uma boa concentração mental, vai fazer uma boa oração, um rezo, uma prece, como você quiser chamar. Você vai pedir aí a sua guiança espiritual. Você pode rezar em nome de Jesus, você pode pedir para que esta pessoa que está ali, aí na sua casa, interagindo com a criança que você orienta, seu filho, sua filha, seu sobrinho, não importa, você vai pedir para que este ser, para que este espírito seja encaminhado, seja acompanhado para fora deste seu espaço, para fora da sua casa, para que receba o tratamento adequado. Você não precisa fazer uma expulsão, você não precisa expulsar esta pessoa, você vai pedir para que espíritos guias, espíritos socorristas, Exus, pombagiras, espíritos guardiões, venham em seu auxílio e então ali façam este acompanhamento, esta condução deste espírito. Se você é médium ou adepto fiel de Umbanda, você ainda pode fazer o seguinte, você pode ir lá, firmar a sua velinha de 7 dias de anjo de guarda, então ali fazer a sua oração. E pode ainda mais, firmar uma velinha para Exu, para Pombagira. Claro que sim. Você pode fazer isso também na prática. Vai lá, firma a sua vela para trazer mais força, mais energia, mais concentração ali na frente da energia do fogo, na energia poderosa que tem o fogo, não pedindo para que este espírito seja queimado, seja quente, seja... Não, você vai acender a sua vela pedindo aqui proteção aos seus guias espirituais, pedindo proteção a Exu, a Pombagira. Meu guia espiritual na linha de esquerda é seu tranca-rua das almas. E ele sempre diz assim, se você não sabe a qual Exu pedir auxílio, chama por esse seu amigo aqui. Exu, tranca-rua das almas, que eu virei em seu auxílio. Então eu deixo aqui para você mais essa dica. Pega lá uma velinha. Se você tiver uma velinha preta, perfeito. Se tiver só uma vermelha, tudo bem. Tem uma vermelha e preta? Pode ser também. Só tem uma vela branca? Tranquilo. Acende lá a sua velinha, firma a sua velinha. Firma significa o quê? Firma a vela com o seu pensamento. É como se houvesse uma conexão direta do seu mental com aquela chama. Coloca na mesma altura ali da sua testa. Firma e pede auxílio do guia espiritual. Pede auxílio do seu tranca-rua das almas. Você também pode pedir auxílio de Pai Benedito das Almas, que também tenho a honra de dizer aqui para vocês que é meu guia espiritual. Também é o meu pai ali, meu pai de cabeça, vamos dizer, aquele que está sempre comigo o tempo todo, não que os outros não estejam. Então já sabe, sentiu a presença de um espírito, a criança te contou, não se assusta não, não tenha medo de espíritos. Nós somos espíritos, apenas aqui envolvidos por um corpo físico, envolvidos por este bioveículo que nos permite interagir em terra. Mas espíritos todos nós somos. Então, uma vez o espírito do pai de uma pessoa que eu amo muito me disse assim, e eu estava vendo ele, a época que eu ainda tinha um pouquinho de medo de ver espíritos, eu tinha receio, não sabia o que fazer, e a essa época ele apareceu e me disse assim, escuta aqui, tu interage com espíritos, vê espíritos, fala com espíritos, e tu tá com medo de mim por quê? Se tu sabe que eu estou vivo. Olha, desde este dia eu nunca mais tive medo, porque sabe quando cai aquela ficha, sabe quando alguém te põe ali a real? Então ele me botou a real e eu nunca mais tive medo. E é isso, gente.
Somos espíritos, estamos vivos o tempo todo, em qualquer espaço, seja aqui, habitando a Terra, ou seja em qualquer outro espaço. Eu espero que você tenha curtido o vídeo, espero que tenha sido útil, que tenha tirado as suas dúvidas. Se ficou alguma dúvida ainda, deixa para mim aqui nos comentários que depois eu venho te responder assim que eu puder. E desde já eu agradeço mais uma vez a sua presença e agradeço a sua confiança e deixo aqui aquele meu super abraço de alma.